Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do ProTalks, programa que a gente fala com várias personalidades do nosso esportes, nosso querido esportes. Então, sejam muito bem-vindos a essa edição. Bom, antes de mais nada, agradecimento tradicional aqui aos nossos patrocinadores. Primeiramente, né, a Microcamp online, mais online do que nunca, lançou uma plataforma de cursos chamada Microcampion. Plataforma com muitas opções de cursos para vocês, já está disponível, várias novidades ainda estão por vir. Então, entra lá no site, confere o que tem disponível para você www.microcampeão.com.br e acesse aí as várias oportunidades que eles estão fazendo para todos nós. Bom, na sequência também Gamers Card, né, o cartão pré-pago internacional da bandeira Mastercard, como eu falei para vocês em programas aí atrás, eu tô com o meu já em mão, já comprei RP, já comprei Valorant Point, comprei bastante coisa, pensado para os gamers, né? Então, nada melhor do que aproveitar aí para usar um cartão gamer para você comprar skin, comprar o que você precisar, pedir um iFood também, quem sabe. Então, entra lá no site da Gamers Card e confere também. Tem aí exclamação no chat, né? Gamers Card para você poder fazer a promoção de Black Friday, 1 ano de mensalidade grátis e 10% de cashback na primeira carga. Então, realmente aí é muito bom para você poder aproveitar essa promoção de Black Friday. Bom, na sequência fala de Corsair, né? Lembrando que lançou Shadowlands e a Corsair tá com um mouse maravilhoso aí, Scimitar Pro RGB, com mais de 17 botões programáveis para você jogar um MMO, né? Então vamos aproveitar também a promoção da Corsair, entrar lá, observar aí esse Scimitar Pro, que tem com certeza muita opção gamer para você, inclusive ele, que eu tô de olho aí também, quem sabe não joga o meu Shadowlands aí muito bem acompanhada, né? Bom, antes de mais nada, vamos introduzir o nosso convidado de hoje, ele que é uma pessoa que eu admiro muito no esportes, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, um treinador magistral, inclusive combina aí com o nome dele. Maestro, seja muito bem-vindo, um treinador de LoL aí, muito bem sucedido da NTZ, boas-vindas para você e, bom, boa tarde também para você. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todo o pessoal que está aí acompanhando a gente. E obrigado aí pelas palavras tecidas aí desde já. Bom, é isso. Maestro, bom, primeiro que é um prazer receber você por aqui, né? Eu até fiz esse convite um pouquinho em cima da hora, mas estou muito feliz de poder receber você no programa. É uma das pessoas que eu admiro muito no cenário. Eu não me escondo de ninguém, sempre falo isso, porque você já foi uma pessoa que me acolheu muito bem. E, bom, eu aprendi bastante com você, né, no pequeno tempo aí que a gente acabou vivenciando junto. Mas eu queria entender um pouquinho mais a tua história, né? Acho que esse é o grande ponto de chamar você para o programa. Eu gosto de tentar entender como que as pessoas acabam surgindo aí no esportes e você talvez seja uma das personalidades, né? Que a gente tem que mais atrai o interesse do público, né? Você ganhou muito carinho, muita atenção aí do pessoal, de jogadores também. O Ranger, quando passou por aqui, falou que queria, que admira muito você, que talvez quisesse ser treinado por você no futuro. Então, isso é o tipo de coisa muito bacana, né? Que os jogadores e a comunidade criam por personalidades. E eu acho que você seja uma delas, né? Para poder iniciar, então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi esse primeiro teu contato, né, com jogos, o primeiro momento ali que você se viu imerso nesse ambiente, foi na infância, foi na adolescência, como que foi isso? Tá, então, começando aí, agradecendo também o pessoal que passou por aqui, já me citou. É, acho que essa é uma das coisas que mais me deixa feliz em fazer o que eu faço, é ter o reconhecimento dos profissionais que trabalharam com você, né, vindo de você, vindo dos jogadores, de outros treinadores. Então, vamos lá. Falando um pouquinho de como eu comecei, como eu tive contato, eu acho que eu sou talvez um caso clássico de uma pessoa que foi gamer desde início, assim, eu acho que, eu lembro de fotos da minha família, de eu com 2, 3 anos de idade já, no videogame já, né, com o controlinho na mão, então eu sou gamer desde muito pequenininho, por sorte, meu pai sempre gostou também de videogames, né? Desde a época que começou a ter videogames, Atari, Mega Drive, Super NES e tudo. Então eu jogo desde pequenininho, né? Esse contato meu com games, ele sempre foi muito próximo, né? Eu sempre gostei muito de jogos, mas não igual as pessoas, né? Eu acho que quando eu conversava com as pessoas desde o início, eu tinha uma relação um pouco diferente com os jogos. Eu sempre me sentia muito mais íntimo dos jogos, eu sempre queria saber mais, eu sempre queria fazer mais. Então eu ia atrás de lore, né, de história, ia atrás de como as pessoas faziam as coisas, de como era feito o som do jogo, a música do jogo, a arte do jogo. Então, eu sempre gostei muito disso e isso me acompanhou durante a vida até próximo do momento onde eu saí da escola para ir fazer faculdade.
Inclusive, eu vi aqui que você foi fazer ciência da computação, né? Normalmente, pessoas que gostam muito de jogos, né, desde criança, têm esse vínculo com computação, pensando em, quem sabe, programar jogos, né, fazer parte de criação e tudo mais, ou até outras áreas, mas queria saber de você, foi por isso que você acabou seguindo essa carreira, ou, né, de formação, ou foi por outro motivo, mas você ainda tinha essa paixão acompanhada? Então, foi por isso. Na verdade, eu era uma das pessoas que era bom em matemática, né? A galera reclamava muito de matemática, física e tal, e eu era muito, muito bom nisso. Então, as pessoas já me consideravam uma pessoa de exatas e tal. Então, desde cedo já me programava para seguir alguma coisa nesse sentido. Juntei o meu amor aos jogos, né? Ao fato de que eu gostava muito, eu queria fazer parte dessa indústria de alguma forma. Na época, eu era muito fã da Blizzard, né? A Riot ainda nem tinha surgido ainda, tava embrionária ainda. Mas eu era muito fã da Blizzard desde pequeno, jogava Warcraft, gostava muito de StarCraft também. E eu me imaginava lá, me imaginava trabalhando numa empresa de jogos, né? Então, por isso eu prestei ciência da computação, né? Então, essa foi uma das maiores, se não a maior motivação para eu ir para essa área. Né? Então, assim que eu consegui sair do cursinho e ir para a faculdade, eu já me movi para essa área já, vamos dizer assim. Bom, também queria já perguntar, né, como que foi o interesse pelo esportes? Porque muita gente lá atrás não conhecia, né, o esportes, ou conhecia talvez alguns campeonatos de CS, mas pensava assim, mas é uma coisa muito distante, né, coisas mais internacionais, assim, não tá aqui tão próximo, né, muita gente não tinha esse conhecimento do quanto o esportes, ele, de certa forma já existia, mas era um pouquinho ali embrionário mesmo, né. Uhum. E pra você, como que foi esse primeiro contato? Tá. Eu acho que o esportes ele veio para encaixar alguma coisa que faltava na minha vida, porque como eu entrei na faculdade pensando em trabalhar com jogos, com games, logo cedo eu percebi que talvez eu não quisesse ser um programador, né? Eu não gostava tanto assim de programar, eu estava na faculdade de computação, mas eu não era muito fã de programação, tinha gente muito melhor do que eu nisso, e as outras coisas eram um pouco maçantes para mim, né? Ao longo da faculdade eu fui fazendo, né? Fui conseguindo me formar. Eu passei na USP, era uma faculdade bastante difícil, tanto de passar quanto de se formar. Né, então, na USP de São Carlos, então foi um caminho árduo para mim, e ali nesse meio tempo eu fui perdendo um pouco da magia de programação, de lidar com jogos e tal, e eu não sabia ali, faltava alguma coisa para mim nesse sentido, né? Como eu me relaciono com os jogos de uma forma melhor. E ao mesmo tempo, desde pequeno também sou uma pessoa muito competitiva. Desde cedo eu era competitivo em todas as coisas que eu fazia. Eu fazia parte de time de futebol, handball, eu joguei tênis semi-profissionalmente também. Então, tudo que eu fazia eu era competitivo, né? Então, eu acho que veio que uniu o útil ao agradável, vamos dizer assim, né? E aí primeiro contato que eu tive foi assistindo, logo depois que eu saí da faculdade, eu já gostava de assistir a campeonato de Dota, campeonato de qualquer outro esporte CS, e aí quando eu saí da faculdade, eu passei por um período de que talvez eu fosse fazer concurso público, eu não sabia o que eu ia fazer, estudei um ano para concurso público, e aí no meio desse ano eu comecei a pensar na possibilidade de me dedicar ao que eu realmente amava, né? Juntar essa competitividade que eu tinha com esse amor que eu tinha pelos jogos. E aí, aos poucos, foi surgindo os primeiros estúdios de CBLOL, por exemplo, começou a ficar um pouco mais próximo, vamos dizer assim, né? Então, comecei a assistir, fui até as finais, né? Fui até a primeira final, acho que a primeira final que eu fui foi em 2015, primeiro split foi Florianópolis, eu acho que foi a final que a NTZ venceu da Uhum. Cade, foi 3-0, se eu não me engano. Fui até essa final presencial, gostei. Depois fui na segunda final, na da PEN contra a NTZ. Né? Então, a partir dali, eu comecei a realmente querer aquilo para minha vida. Né? Então, foi ali que entrou o primeiro contato que eu tive com esportes, realmente de algo que eu gostaria, de que eu assistia, para algo que eu realmente queria fazer. Entendi. Mas voltando um pouquinho antes também pra gente, né, entender melhor como foi esse processo. Você chegou a ser jogador de algumas modalidades aí? Como que foi esse seu contato? Você era um jogador aí casual? Você chegou a tentar uma carreira de pró? Como que foi esse contato? É, eu
o contato inicial que eu tinha era o que todo mundo tinha, eu acho, né? Que era ser jogador, né? Todo mundo queria Uhum, jogar profissionalmente. Nem tinha muito, assim, aquela conceito de treinador, de coach, uhum. analista, essas coisas. Era mais, assim, uma pessoa a mais que ficava lá, um sexto jogador, vamos dizer assim, né? Então eu tentei jogar, sinceramente, honestamente, nunca fui um jogador acima da média. Assim, eu pegava os elos ali, platina, diamante ali bem naquela beirada ali, vamos dizer assim, né? E não passava disso, né? Então, com certeza faltava algum talento para mim, assim como ainda falta um pouco, né? Os jogadores até hoje fazem piada com isso, mas eu ainda assim achava que eu tinha alguma coisa a adicionar, né? Então, o primeiro contato que eu tive foi assim, com, né, o HOTS, com o Heroes of the Storm, que a gente até deve conversar logo sobre isso. Eu já fui um pouco mais além, era um jogo um pouco mais tranquilo para mim de aprender, então eu já peguei lá o Challenger deles, que era o Grão-Mestre, né? Mas com o LoL nunca passei disso, então foi realmente uma barreira para mim e eu tive que vencer essa barreira através de algumas conversas, através de autoconhecimento para saber que eu tinha outras coisas a adicionar. É uma carreira difícil também, né? Uma carreira que ela exige você abrir mão de muita coisa, né? A gente sabe que os jogadores que passam por aqui sempre falam bastante disso, né? O quão difícil você de fato se tornar um pró, mesmo você sendo um jogador de alto elo, né? Um alto rank, você se entregar, né? Uma carreira como essa. Mas falando agora um pouquinho sobre o HOTS, né? Em 2016, você teve uma experiência como coach, né? Da Bigods. Queria saber como que foi, né? Primeiro, você pensar numa possível carreira de coach, né? O que passou pela tua cabeça na época? Pô, isso aqui parece ser interessante, né? Eu acho que eu tenho, como você falou, acho que eu tenho alguma coisa a agregar, mas como que foi esse salto para de fato entrar como coach numa equipe? Tá. É, o Heroes of the Storm ele foi um período de transição para mim, né? Eu comecei com LoL, né? Eu queria ser treinador de LoL, jogador de LoL, na verdade, né? E aí, ao longo das primeiras experiências que eu tive com o Tier 3, né? Tinha aquelas Go for LoL, aquelas coisas. Um dos managers, né? Que era de algum dos times ali, ele falou: olha, entendo que você queira, entendo que esse é o futuro que você está buscando, mas você é um cara que fala bem, você escreve bem, você é muito organizado, você tem um jeito bom para falar com as pessoas, e não necessariamente você consegue passar esse talento todo para dentro do jogo, vamos dizer assim, né? Foi um jeito educado dele de falar que eu não era, que eu era meio perna de pau, eu acho. E aí eu enxerguei isso como um feedback positivo, na verdade, né? Eu não enxerguei isso de uma forma ruim, não enxerguei como um Uhum. insulto, né? Até hoje eu brinco com ele e falo, mano, você que transformou a minha carreira, né? É, e aí eu comecei a pensar do outro lado da mesa. Eu pensei, nossa, será que dá para viver de ser treinador? Tem como? Dá para ganhar dinheiro com isso? Dá para ser uma carreira realmente? E aí eu resolvi tentar, porque eu achava que nada do que eu faço na minha vida eu quero fazer pela metade, vamos dizer assim, né? E eu não quero fazer se não for ficar muito bem feito. Eu sou, em alguns aspectos, eu tenho essa questão de ter que fazer algo bem feito para eu me sentir satisfeito, para poder dormir bem. E eu achava que como jogador eu nunca ia conseguir esse nível tão alto que eu queria atingir na carreira. E aí, como treinador, em pouquíssimo tempo eu tive feedbacks muito positivos dos jogadores, já na época, né, dos jogadores amadores. Em 2016, eu estava no projeto da CNB, do Preparando Campeões, Uhum. mas o projeto ele não tinha um calendário de ano inteiro, assim, não fechava o ano inteiro. Então existia um hiato, e nesse hiato eu comecei a pensar em outras coisas. Será que eu consigo treinar outras coisas, outros MOBAs e tal? Eu tava jogando Heroes of the Storm, e aí eu peguei o Grão-Mestre, comecei a conhecer pessoalmente os jogadores que eram profissionais na época, comecei a pesquisar, e eu descobri o time da Bigodes, que era um time que já vencia alguns campeonatos, mas que eles nunca tiveram essa questão de ter um treinador, de ter um analista, de ter alguém que ajudasse eles. Eles tinham 5 jogadores que jogavam e um jogador que ajudava eles a fazer papelada, essas coisas, né? E aí eu comecei a acompanhar eles de perto, entrei em contato com o capitão deles, que era o Tyfex na época, e aí, por lá, eu conheci o Tyfex, conheci o Muris, que hoje tá na PEN jogando Valorant, né? Jogou Overwatch. Conheci o Judite, que entrou na Cloud9, jogou TFT e hoje é streamer da Cloud9. E conheci o Vieira, que hoje, eu não sei, ele tá trabalhando com transmissão de esportes também, né? Então, eu conheci todo um pessoal aí que hoje, até hoje, né, é meu colega.
E aí, nessa transição, nesse período de transição, eu falei, ó, deixa eu ajudar vocês. Eles estavam indo para os playoffs do Campeonato Brasileiro, e aí depois eles iam a jogar a Copa América para ir para a BlizzCon, né, que é o mundial, né, deles. E aí eu falei, deixa eu ajudar vocês. Se vocês gostarem da minha ajuda, eu trabalho com vocês nesse período, né? E aí eu mandei um trabalho para eles sobre, inclusive eles iam jogar, se eu não me engano, era contra a INTZ de HOTS. E aí eu mandei um trabalho para eles sobre a NTZ e tal. Falei, ó, esses são os pontos fracos, pontos fortes, tal, isso aqui e tal. E eles adoraram, eles gostaram muito, falaram, não, a gente nunca teve isso e tal. E aí a gente começou a trabalhar, a gente trabalhou acho que 4 ou 5 meses juntos ali naquele finalzinho de ano de 2016. E aí, como eu acompanhei eles até o stage, eles venceram e tal, foram campeões brasileiros, campeões da Copa América, e aí eles me convidaram para ir para a BlizzCon com eles, né? Então eu fui para o Mundial de HOTS com eles. Foi essa transição ali que a gente fez, e foi esse o período em que eu passei com o pessoal do Heroes of the Storm. Cara, que bacana, você chegou aí pra BlizzCon. Como que foi É. essa experiência? Foi um pouco de tiete, né? Porque eu gosto da Blizzard desde pequenininho, né? Era meu sonho, era ir na BlizzCon. Então foi um pouco de tiete. O pessoal realmente é muito fanático lá, muito fanático pela Blizzard, por tudo. É, Então foi uma experiência incrível de viagem, de acompanhar. E ao mesmo tempo foi um choque de realidade também em relação à competição, né? Porque em pouco tempo a gente estava trabalhando junto, já tinha vencido, e eu cheguei lá fora e falei, eu vou estudar os times daqui, a gente vai vencer quantos forem, vamos dizer assim, né? E logo de cara a gente pegou se eu não me engano era MVP Black, que era como se fosse a SKT no LoL. Hum, E aí, assim, a gente perdeu um jogo em 7 minutos, eu acho, algo do tipo caraca. assim, né? Então foi um choque de realidade. Foi a primeira experiência internacional que eu tive ali, um choque de realidade bem, bem grande ali, sabe? Mas foi uma experiência incrível, foi bastante enriquecedora. Alguns desses jogadores que você mencionou, né, que estão inclusive em outros cenários, né, já você mencionou o Judite e o Muriz. O Muriz, Uhum. inclusive, tá muito bem, né, tá agora no Valorant na PEN, jogando excepcionalmente vários jogos. Você ainda mantém contato com eles, maestro? Como que é essa relação? Tem alguma amizade ainda? Apesar deles serem alguns dos jogadores que menos passaram tempo comigo, assim, a gente passou pouco tempo, eu tenho uma relação bastante amigável com quase 100% dos Uhum, jogadores com quem eu treinei, né? Então, até hoje a gente mantém relações muito legais. Eu não falo diariamente com eles, né? Até porque eles têm outras agendas aí, outros times, mas eu converso de vez em quando, né? Então, quando o Muriz voltou agora do Overwatch, foi pro Valorant, conversei com ele rapidinho, né? Tivemos uma conversa bem rápida, parabenizei ele. Quando o Judite foi para o Mundial de TFT, a gente conversou. Quando o cenário de HOTS sumiu, né? Foi desapareceu, ele veio conversar comigo, ele falou, o que você acha de eu migrar pro LoL, o que você acha de eu migrar pro Dota, como é que vai ser e tal. Então a gente mantém uma conversa ainda assim. E eu tive uma oportunidade de encontrar o Vieira também, que era o nosso suporte da uhum. época, no Gillette Ult, no programa Gillette Ult da Riot, no dia do presencial do Gillette Ult, de escolher o draft dos jogadores lá, o Vieira estava lá fazendo a transmissão. Então, assim, eu continuo tendo uma amizade com ele, mesmo a gente não se conversando tanto, assim. Bacana, bacana. Essa relação acho que é uma das coisas que talvez assim dure pra sempre, né? Acho que não digo que você vai conversar todos os dias, não é uma coisa assim, ah, meu Deus, super meu melhor amigo, não, mas é uma coisa que vai ter um carinho mútuo, né? Acho que os jogadores eles nutrem esse respeito por você. E a gente vai falar agora um pouquinho mais do começo da NTZ para tentar entender como que foi esse processo todo. E com certeza a gente já tá vendo, né? Um pouco aí da repercussão do prêmio, né? Você indicado, os jogadores todos ali comemorando, elogiando e tudo mais. Então, eu acho isso muito bacana, né? Essa relação que é construída. Falando um pouquinho, então, sobre o momento aí de chegada na NTZ, né? Você falou que participou do Preparando Campeões. E você de pronto passou pelo cenário de HOTS e na sequência já entrou na INTZ, né? Teve uma chegada aí em 2017. Queria que você contasse pra gente como foi, né, esse processo. Você participou de um tryout, você trouxe essa experiência do Preparando Campeões, você foi uma aposta aí da INTZ e na época o Peter tava, né, passando por lá. Como que foi esse processo? Tá.
O meu momento, o momento que eu estava naquela época, final de 16 e início de 17, era o momento que, quando eu fui treinador de HOTS, eu percebi que eu tinha um talento para poder trabalhar em qualquer ambiente, vamos dizer assim. Inclusive lá fora, né, era tudo em inglês e tudo, então a gente não sentiu nenhuma dificuldade. Então, eu mesmo batia na porta dos treinadores para ir lá marcar treino, por favor, dá treino pra gente. A gente conseguiu treino com o Fnatic, com o E-Star, com um monte de treino de times super bem conceituados, né? Eu perdi o medo muito de palco e tudo. E aí eu percebi, quando eu cheguei para cá, quando eu cheguei para o Brasil, eu queria algo maior, eu queria mais, né? Eu não queria só ficar lá no projetinho de preparar os atletas e tal, eu queria CBLOL, né? E foi quando eu realmente fui atrás de achar oportunidades. E não sei se foi sorte ou alguma coisa assim, por destino, a NTZ foi o time que eu olhei para todos os times e falei, eu quero fazer parte da NTZ. Foi o primeiro time que eu mandei mensagem, né? E eu não lembro se foi o Lucas ou o Rogério agora que me respondeu para a gente fazer um teste, uma entrevista. E o momento da NTZ era um momento um pouco delicado, era um momento em que eles tinham terminado ali a fase do Exódia, né? 2016, ganhado tudo, e aí eles já estavam num momento meio de burnout da lineup, já estava saindo um pessoal, e eles precisavam reconstruir. Então foi quando eles chamaram o Peter para vir para o Brasil, né? O Peter já trabalhava no time de fora, né? Remotamente, e eles chamaram o Peter para o Brasil justamente para o Peter ficar de perto para tentar reconstruir o time e manter um time competitivo, né? E nesse momento foi o momento em que eu conheci o Peter. Então a gente conversou previamente para ele saber se eu serviria para o trabalho, vamos dizer assim, né? Uhum. Então eu fiz ali acho que umas 2 ou 3 entrevistas, vim até São Paulo apresentar meu portfólio e tudo mais, né? Lucas, Rogério e tal, conversei com todo mundo. E aí, a partir dali, eles definiram que eu seria uma aposta, de fato, como você comentou, mas que eu seria uma aposta que talvez desse certo aí para o longo prazo, né? Para justamente fazer uma sucessão do Peter depois, né? Então essa era a ideia inicial e assim foi, né? Assim foi sempre diferente, mais difícil do que a gente imagina, mas assim foi. Então foi um plano bastante ousado, eu diria, da NTZ para se manter competitivo e acabou dando certo. Como que foi essas conversas aí com o Peter, né? Você já conhecia um pouco do trabalho dele? Você tinha uma admiração por ele? Ou você acabou conhecendo ele, assim, nesse momento e foi aí que rolou esse contato maior, essa proximidade? Tá. Eu acho que é até legal você perguntar isso, porque eu realmente não conhecia, eu não fazia ideia de quem ele era. E nessa época eu acho que era até comum as pessoas não saberem nem o que o coach fazia, nem como é que era o trabalho de um coach, nem nada. Apesar disso, apesar de eu não conhecer de fora, no primeiro momento em que citaram o nome dele aqui dentro, eles citaram o nome dele como se ele fosse assim, um deus, sabe? O cara era absurdo, o cara fazia de tudo, o cara entendia do jogo e tal. Então você via já que o reconhecimento já vinha de dentro das pessoas sobre essa função de treinador, mas que fora ninguém nem sabia, nem fazia ideia. E na época eu acho que nem ninguém sabia realmente no Brasil o que o Peter fazia, o que ele significava, né? Então eu não tinha nenhuma noção, e quando eu conversei com ele, eu notei que ele era um pouco diferente já. Eu acho que eu falo até hoje disso sobre o jeito que ele é, né? O jeito que ele trata as pessoas, o jeito que ele vive a vida dele é muito diferente, assim, sabe? E ele é uma figura, ele é um cara muito, muito querido. E esse processo, né, de entrada, assim, cara, como foi você entrar no time como NTZ, né, num momento difícil e esse aprendizado, né? Acho que é uma grande questão que fica pra gente que observa de fora é o quanto as coisas evoluíram, né? Assim, olhar pra 2017, olhar pra hoje, você é que assim, tudo bem que eu sinto que o cenário de esportes ele é um pouco às vezes pensado no imediatismo, né? As pessoas querem resultados, mas ninguém dá o tempo para o resultado acontecer. Eu sinto que a NTZ te deu esse tempo, né? Deu esse período necessário para que você tivesse essa adaptação, para que você tivesse esse crescimento e você progredisse com o seu trabalho. Eu queria que você mencionasse isso, né? Como que foi esse início difícil para chegar no momento como hoje, assim, que a gente vê tudo que deu certo? Tá. É, eu acho que isso entra até numa discussão que envolve até outros esportes sobre treinadores, né, e projetos de esportes. Acho que no futebol, por exemplo, que você vê um monte de treinador sendo
admitido e demitido meses depois, né? Às Uhum. vezes semanas, às vezes meses depois. Não dá tempo do cara colocar realmente a filosofia dele para trabalhar, começar a gerar realmente frutos, né, num time. E eu acho que tempo é algo que é muito importante para um treinador, né, para ele se desenvolver, para ele desenvolver uma filosofia, e ao mesmo tempo é uma das coisas que os times competitivos menos têm, né? Eles não têm tempo de ficar esperando, perdendo, né? Ficando mal na tabela, lidando mal com o patrocinador, com o público, né? Torcida, até que o cara seja maduro o suficiente para lidar com a situação, né? Então é um dilema, é complicado essa parte, não foi fácil para a gente. Eu acho que o ano 2017 foi um bom ano, né, considerando uma reconstrução na liderança do Peter, eu aprendi muito com ele, e a gente chegou a 2 semifinais como favoritos, né, a gente chegou em 2 semifinais estando em primeiro lugar e tudo, a gente era favorito, infelizmente a gente perdeu as duas, né, e em 2018, quando eu realmente assumi, a primeira experiência que eu tive foi a Superliga. E por mais que muita gente ainda ache que Superliga não importa, etc., para mim foi muito importante, para nós foi muito importante. Quando a gente venceu a Superliga, a primeira Superliga, eu realmente eu tinha certeza de que a gente faria um bom ano no ano seguinte, sabe? Porque a gente tinha um time, a gente tinha uma forma de funcionar. E foi um susto muito grande para mim em 2018, foi muito complicado. A gente passou por 2 escavadas, né? Sendo que na primeira a gente conseguiu segurar mais cedo e na segunda a gente ficou. A gente chegou até o relegation, né? Jogar o relegation com a PEN. E então foi um susto muito grande. Então eu comecei a perceber que não bastava só o que eu tinha aprendido. Eu acho que existe uma série de coisas que você vai aprendendo como treinador que você precisa para fazer o seu time funcionar. E essas coisas vêm desde agora, né? Da pré-temporada, da janela de transferência e tudo mais. Então você começa a aprender que o processo de vencer o campeonato, de fazer um time vencedor, começa a vir muito antes e precisa de várias coisas. Então, para que a gente pudesse aprender isso, a gente passou um 2018 muito difícil, muito complicado, com a torcida, com a organização, com todo mundo lá dentro. Eu não vou dizer que eu era unanimidade, provavelmente. Eu acho que muita gente daquele 2018, final de 2018, possivelmente queria me ver fora do time, né? Eu acho que bom, torcida principalmente, acho que eu sofri bastante pressão da torcida. O pessoal queria minha cabeça naquela época. Mas mesmo assim, eu me forcei a continuar confiante, porque eu confiava que eu sabia o que eu estava fazendo e que eu precisava fazer aquilo lá, continuar fazendo aquilo, né? Óbvio, pegar os aprendizados, né? Mas eu tinha confiança. E aí, em 2019 foi quando a gente realmente montou algo que fazia sentido para a gente, né? Um time que a gente montou no final de 18 ali, disputamos mais uma Superliga, vencemos de novo, mas com uma cara um pouco diferente, eu acho. A gente estava muito mais maduro naquela época já. A gente já tinha jogadores que a gente confiava desde o finalzinho do segundo split, né? O Mills, por exemplo, era um cara que quando ele entrou, a gente pegou uma confiança muito grande nele, foi coisa muito, muito rápida. E o Tai entrou no final de 2018 já com a mentalidade muito de vamos fazer o que for preciso para vencer, né? Então eu acho que aquele time ele estava com o cheiro de um bom time já desde cedo, né? Então foi assim que 2019 a gente fez um ano tão bom. É uma pergunta agora, talvez grande parte do público que assiste, acompanha o torneio, às vezes não sabe, né, dessa preparação, assim, pré-torneios, né, desde o momento de você selecionar jogadores até a org, né, fechar esses contratos e tudo mais. O quanto de influência você pode dizer que você tem nesse momento de trabalhar para formar uma line? Eu acho que isso cresceu conforme o tempo também. Eu acho que no início eu tinha muito pouco, praticamente nenhuma influência, né, nessa questão de como vamos formar o time, quais seriam as melhores peças, até porque eu era um treinador muito jovem e Uhum. essas decisões elas envolvem muitas outras coisas, né? Elas envolvem números do time, marketing, é, vários outros processos, né? Que não só a formação estratégica do time, né? De como o time vai jogar. E eu mesmo não tinha muito know-how sobre isso, eu não tinha capacidade de opinar em muitas coisas, né? E
E eu acho que ao longo do tempo eu fui crescendo nesse sentido. Então, comecei a entender mais do negócio. Peter me ensinou muito sobre isso, sobre negócios, sobre como as pessoas lidam, como lidar com a administração de time, porque é uma parte muito difícil, às vezes. Os treinadores têm muito problema com isso aqui no Brasil ainda. Eles não se dão bem com as organizações, com as diretorias, né? Então, a gente foi aos poucos aprendendo, eu converso com o Peter sobre isso até hoje. E junto comigo, uma pessoa que me ajudou muito nessa questão também foi o Mortal. Eu acho que o Mortal, ele entrou junto comigo na NTZ, e ao longo desses anos, ele evoluiu muito como na época, manager de LoL, de time, era treinador da Gênesis e tudo, e hoje ele é head de esportes de todas as modalidades, né, da NTZ, e ele me ajudou muito nessa transição também. Então, todo o aprendizado que eu peguei com o Peter e com ele me ajudou bastante a poder participar desse processo. Esse processo agora, depois do pós-mundial, foi o processo que eu mais participei, por exemplo. Então, eu participei de quase todas as reuniões, quase todas as formações, para poder realmente ter uma influência em como a gente constrói o time e tudo mais. Você mencionou uma questão sobre a dificuldade de relacionamento, né, dos treinadores, que isso acontece bastante, né? Você acha que existe que é difícil, na realidade, você impor aquilo que você acredita, porque a organização ela tem outro pensamento, e aí o coach ele vem com um pensamento muito mais aberto, assim, muito mais pensando no longo prazo, num trabalho bem executado, assim, né, um pouco por dia, né, vamos dizer, um passo de cada vez, e a org, as orgs, né, não colocando como a NTZ, mas na sua opinião, né, você acha que isso acaba influenciando um pouco o trabalho do treinador, que a organização quer seguir uma coisa e o treinador, às vezes, ele tem uma outra coisa em mente? Eu acho que sim, acho que você tem toda a razão. Normalmente as orgs são muito imediatistas, elas querem o resultado, elas querem fazer uma contratação hoje, elas gastam dinheiro hoje e elas querem que semana que vem esse dinheiro esteja de volta no cofre, né, com juros, né, e tem a vitória e tem a taça e tudo mais, né, e eu acho que eles têm que as orgs têm que entender que é um processo, né? Obviamente, quando a gente fala em longo prazo, em competição, não é 5 anos normalmente, né? Você pensa nesse sentido. Uhum. É um processo mais curto, precisa ser, né? O treinador, quando ele vem, o time, quando ele é formado, ele pressupõe já uma preparação curta para que você possa, em pouco tempo, desenvolver os jogadores e eles virem um time campeão, né? Com mentalidade campeã. Então, a gente sempre trabalha com um período médio, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que sim, eu acho que ao longo dos anos eu fui percebendo que até os grandes nomes do nosso cenário brasileiro tinham problemas com as organizações que eles trabalhavam, né? Eu particularmente acho, essa é uma opinião minha pessoal, que a organização tem que saber aonde ela pode pisar e onde ela não pode pisar, a administração. No momento que você vê, sei lá, o dono do time entrando na rodinha dos jogadores e falando o que cada um vai fazer, na minha visão, acho que já está tudo errado, já. Então, ali nesse momento já está tudo errado. Então, cada um tem que saber a sua função. Eu acho que isso é muito importante. Isso faz parte de você fazer um time profissional e um time gerido profissionalmente, né? Você comentou sobre a franquia e tal. A franquia, na minha visão, tem que ser isso. Todo mundo tem que se profissionalizar e saber o que tem que ser feito, né? Deixar as pessoas trabalharem, né? E aí por aí diante. Só para fechar, uma das coisas que o Peter perguntou para mim no meu primeiro dia e que eu pergunto hoje para as pessoas nos primeiros dias delas na INTZ, o que eu achava qual era o maior problema que eu achava que o cenário brasileiro tinha, né? E eu É lembro sempre que isso. cada um responde uma coisa, né? Não existe uma resposta só, né? Mas na época eu lembro que eu falei que era justamente isso que eu comentei agora, né? Que é tipo as pessoas saberem se planejar e fazer estruturalmente algo bem pensado para o futuro, né? Organização, metodologia, que era uma coisa que eu era muito bom em fazer na época, né? Então, obviamente, eu puxei um pouco da sardinha. Mas ele falou: olha, na minha opinião, o maior problema do Brasil é que dificilmente você cria uma situação onde está bom para todo mundo. E eu acho que isso é verdade até hoje. Eu acho que se você for ver as organizações que fazem os Dream Teams lá, por exemplo, né? Maior contratação e tal. Tá bom para quem aquilo lá?
tá bom para o jogador que talvez esteja recebendo muito dinheiro em pouco tempo, mas e para o treinador, tá bom para ele trabalhar com esses jogadores que nunca se falaram, Uhum. nunca conversaram, tem outra língua? Será que tá bom para a torcida que no momento que esse Dream Team perder um jogo vai começar a querer tacar fogo, né, tal? Então nunca tá bom para todo mundo, vamos dizer assim. Então é muito importante que as organizações persigam isso daqui para frente, fazer um ambiente sustentável, né? Não precisa ser algo super ruim para o jogador, para o treinador e tal, não precisa ser algo além do que se pode fazer, né? Ah, vou pegar um jogador aqui, vou pagar 1 milhão para ele. Mas e aí, o que mais? O que mais que você tem? Você tem um acompanhamento psicológico, você tem um acompanhamento de treino, esse jogador está rendendo o que ele deveria render, sabe? Então, eu acho que tem que ter uma situação onde tá bom para todo mundo. Eu acho que os times campeões, ao longo dos anos, tem que começar a ter essa cara. Bacana. Cara, muito lúcida essa afirmação, porque, claro, se a gente for pensar em problemas, temos inúmeros, mas, assim, formas de resolver, poucas soluções, né, são apresentadas, ou poucas ideias, planejamentos são apresentados para o pessoal que vive reclamando, né? Eu acho que a gente também não sabe, né, o quanto vocês fazem ou se planejam, ou às vezes tem planejamento que não dá certo, né? Tem coisa que não vai. Pô, a gente fez um planejamento bacana, mas isso não vai render um resultado internacional de fase de grupos amanhã, né? Tipo, acho que é uma coisa que leva tempo e interessante que o Peter falou isso, porque é uma coisa que faz muito sentido, realmente. Falando sobre um pouquinho sobre o ser treinador em si, né? Tem um outro tópico também que eu acho bacana a gente levantar, que é sobre respeito, né? Eu pergunto, alguns jogadores já vieram aqui, eu já acabei perguntando, perguntei pro Ranger, inclusive, quando ele participou do programa, sobre jogadores não respeitarem, ou o quanto eles respeitam ou não respeitam treinadores, né? Inclusive, se forem gringos ou não. Acho que essa é uma coisa que eu vejo muito o cenário em si, a comunidade discutir. E você, eu vejo que é um treinador muito respeitado. Acho que não só pelos seus títulos aí que você teve, mas por você ser você. Eu acho que você foi ganhando essa confiança, essa moral, não só dos seus jogadores, mas também de outros de fora. E eu queria compreender um pouquinho da sua visão, né? O quanto isso é impactante, ou foi impactante na tua carreira, esse respeito. E se você realmente acha que no Brasil existe uma falta de respeito com treinadores brasileiros, por exemplo. Tá. Olha, eu acho que essa é uma questão bem delicada. Eu vou te dar uma visão que eu tenho, muito pessoal minha também, sobre, Uhum, sobre essa questão de respeito. É, eu acho que o respeito é algo que todo mundo sabe. O que todo mundo sabe nessa questão é que precisa existir o respeito. Eu acho que isso todo mundo sabe, é básico, mas não é fácil de fazer, não é fácil de conquistar esse respeito. E, inclusive, quando, quando eu tive conversa com alguns treinadores de fora, inclusive, né, uhum, alguns deles vêm para cá com uma mentalidade um pouco diferente sobre o que eles acham que é dar treino para jogadores brasileiros, porque lá fora a cultura é um pouco diferente, né? Ah, lá fora todo mundo se respeita, todo mundo respeita o que o treinador fala é regra e etc, né? E aí alguns treinadores de fora vêm para cá achando que esse negócio de eu tenho que ganhar o respeito, eu tenho que o jogador tem que me respeitar, eu tenho que ir atrás do respeito, vamos dizer assim, do meu jogador. Eles acham que é balela isso, eles acham que não pode existir isso, que é impossível e tal, mas isso existe. Então, eles uhum, têm que entender que é assim que funciona. E não é só no Brasil isso. Eu acho que nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, né? Eu ouço muito falar que na Europa o pessoal pega pesado com o treinador, pesado, o jogador pega pesado em review, em feedback e tal, né? Então, é assim, funciona assim, é assim que a profissão é. Então, não adianta você ignorar isso. Então, muitos dos treinadores que vêm de fora já vêm com essa cabeça, já vai dar errado com certeza, porque ele vai vir com ar de que tudo que ele falar vai ser feito e não existe nenhum ponto, nenhuma vírgula, nem nada, né? É, ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho que concordar com a sua afirmação aí final de que às vezes falta um pouco de respeito em relação aos jogadores, porque o jogador ele confunde muito o que o treinador dele vai dar por ele, basicamente, vai fazer por ele. O treinador ele é uma ferramenta, né? A comissão técnica ele é uma ferramenta para que o jogador atinja o objetivo. O treinador de LoL ele não é um cara que vai te ensinar a jogar LoL.
Eu não vou ensinar o meu jogador a dar flash na parede, a smitar o Baron na hora certa, a fazer a troca de lane perfeita. Eu posso opinar? De repente eu posso opinar, eu posso ter uma opinião, eu posso ter uma visão diferente, né? Eu posso. Mas não é isso. O trabalho de treinador não é esse, né? E, de novo, muitos treinadores acham que o trabalho deles é ensinar o jogador a tal. A gente viu alguns treinadores, não vou citar nomes, mas a gente viu alguns treinadores de fora vindo para cá. Ah, eu sou melhor que você, joga um X1 comigo, se eu ganhar, você tem que me escutar. Então, assim, são diferentes filosofias, certo? São diferentes filosofias. Para mim, o que significa ser um treinador ou ter respeito com o seu jogador é o jogador entender que você está lá todos os dias da sua vida, do seu trabalho, única e exclusivamente para fazer ele melhorar. Para fazer ele melhorar, para fazer ele jogar melhor e para colocar ele num time que faça sentido e que ele possa ser campeão. No fim do dia, jogar quantas horas você jogue por dia, tenha o objetivo que você tenha, brigue com quem você quiser. No fim do dia, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer chegar na final do CBLOL, levantar o caneco e ir lá para o Mundial representar o Brasil. Todo mundo quer isso. E é isso que eu acho que os jogadores falham em entender às vezes, quando eles desrespeitam os treinadores, né? Porque o treinador falou para ele que o cooldown da skill era 10 segundos e não 12. Então ele acha que o treinador é um cara ruim no trabalho dele. Ou quando o treinador acha que o jogador tá de sacanagem, o que ele tá sentindo não importa. Então essas coisas eu acho que são muito importantes. Esse é o ponto principal para mim. Eu acho que é daí que vem o respeito. Eu acho que se ele entender que você está se dedicando todos os dias da vida só para que ele possa melhorar, só para que ele possa jogar melhor, que no fim do dia ele possa levantar a taça, pronto. O respeito vem daí. Mas não é simples, tá? É dia a dia, é tempo a tempo. Sobre a segunda questão, né? Que você até falou, porque o Peter ele era meio que visto como um deus aqui na NTZ e tudo mais. E eu lembro do Ranger ter falado, né, que os treinadores gringos, né, que vêm pra cá, eles têm, parece que pela narrativa, né, que existe mas porque lá fora tem muito mais conhecimento, né, e tudo mais, eu sinto que quando esses caras vêm pra cá, o pessoal, não só a comunidade, meio que hypa muito. Tudo bem, tem caras muito bons lá fora, né, a gente sabe, mas eu sinto que isso faz com que esses treinadores eles sejam mais respeitados. Você acha que isso realmente acontece por conta disso, por conta dessa nossa cultura de o que vem de fora vai ser sempre melhor? Que, na sua opinião, você acha que seria uma certa síndrome de vira-lata, assim? Ou você acha que não existe tanto isso? É mais um mito, assim? Eu acho que sim. Eu acho que existe dos dois lados, eu acho. Eu acho que às vezes o estrangeiro vem para cá. Eu brinco muito que eu fico meio bravo, né? Eu não gosto dessa situação em que o estrangeiro vem para cá catequizar os índios, né? Eu brinco às vezes e falo, o cara acha que ele vai vir aqui, vai ter um monte de mato aqui e ele vai, vou te ensinar a fazer tudo, né? Aprende tudo comigo e tal. Relaxa que eu trouxe a solução para você. Não é assim, certo? E ao mesmo tempo, eu vejo muitos jogadores se perderem. Tem casos muito recentes, inclusive, né? De novo, não vou citar nomes, mas tem casos muito recentes em que o jogador acha que para ele ser melhor, ele precisa da receita mágica de bolo. Ele precisa do que o Faker escutou antes de entrar no jogo, ele precisa escutar também. E ele acha que ele vai jogar melhor, ele vai jogar igual o Faker, se ele tiver o treinador que o Faker teve, né? Que o cara vai falar para ele como que ele tem que jogar de LeBlanc, de Syndra, de Fizz, enfim. São soluções muito curtas e muito simplistas. Então, eu acho que existe essa síndrome do vira-lata, sim. E eu diria que não existe só de jogador com treinador, treinador com jogador. Eu acho que existe isso de organização também. Eu acho que estrangeiros, de forma geral, são supervalorizados. Essa é a minha opinião. Não estou xingando estrangeiros, tá? Já trabalhei com vários, inclusive tenho muito respeito pelo Peter, pelo Daniel, por jogadores que vieram de fora e ensinaram muito a gente. O Shrimp, por exemplo, é um cara que eu nunca trabalhei,
mas para mim ele melhorou o cenário. No período que ele esteve aqui, ele melhorou o cenário. Ele era um menino bom, era um menino que tinha boas relações com o time dele, era um menino que tinha muito respeito comigo e com o meu time também. As finais que a gente disputou com ele, eu respeitei muito ele. É um menino que ensinou muito o Shine também sobre o jogo. Então, por exemplo, esse cara é um cara que eu respeito muito. É um estrangeiro que eu respeito muito. Passou por aqui, não catequizou ninguém, não quis falar bobeira de ninguém e fez o trabalho dele. Todo mundo respeita ele até hoje, né? Então, e aí temos inúmeros outros aí que eu já acho que são coisas, são cases de fracasso, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que existe uma supervalorização de estrangeiros, sim. E para treinador, no meu caso, eu acho que eu tenho que lutar. O meu papel é lutar todo dia para que a gente possa virar o cenário, vamos dizer assim, né? Para que as organizações cada vez mais valorizem treinadores brasileiros, valorizem talentos daqui e possam formar os seus treinadores aqui. Que ninguém melhor do que os treinadores de aqui para entender as necessidades dos jogadores brasileiros, né? Podem ter peças de fora, podem trazer conhecimentos de fora e tudo mais. Mas, de novo, não pode achar que é isso que vai resolver. Ah, agora é só eu pegar esse treinador aqui, que foi treinador da Kate Roster, e pronto, meu time vai funcionar. Né? Então, é bem por aí. Cara, assim, eu vejo essas coisas e eu fico um pouco, como eu posso dizer, um pouco absurdada, porque as pessoas acham que soluções às vezes vêm com muito dinheiro, né? E é como se o dinheiro resolvesse tudo e como se, eu vou trazer isso aqui e acabou, né? E o que a gente vê é que não, né? Acho que o que a NTZ principalmente mostrou nesses últimos anos foi que não, né? Claro que vocês tiveram muito investimento, vocês tiveram muito planejamento, mas acho que uma coisa não quer dizer que uma contratação de um treinador gigantesco ou uma contratação de jogador gigantesco não quer dizer o título, ou não quer dizer um sucesso, né? E acho que entra mais uma vez a questão do curto prazo, né? O quanto o curto prazo e o imediatismo eles acabam mexendo com a cabeça aí do pessoal. Bom, explorando um pouquinho então sobre o título de 2019, né? Vamos começar a falar um pouco da campanha da NTZ de sucesso. Maestro, primeiro título aí mais recente, depois das Superligas, né? Foi o do CBLOL Summer 2019. Queria que você comentasse um pouquinho como que foi essa época aí para vocês da NTZ. Tá. 2019 a gente começou um ano, eu diria que bastante confiante. Eu sei que muita gente não confiava, né? A gente tinha vencido mais uma Superliga e o pessoal tinha aquele meme de que a NTZ era só Superliga e CBLOL não dava nada, né? Até respondemos muitas entrevistas sobre isso. Mas a gente estava bastante confiante, na verdade. A gente fez um split. Eu não sei se foi melhor do que esse último split que a gente fez agora. Nosso split regular até que foi bem, bem bom também nesse último 2020 agora. Mas aquele split regular nosso foi muito, muito forte, né? A gente teve ali o comecinho meio bambo ali, mas assim que a gente achou a formação e tal, tinha o White Lotus, né, na época. A gente tentou funcionar e tudo mais, mas assim que a gente encontrou o Mills ali, que o Mills realmente fez o papel dele e tudo, e o time rodou redondo, a gente acho que surpreendeu muita gente, né? A gente tinha um time muito forte, com muito volume de jogo, o time sabia exatamente como jogar, e o nosso estilo de jogo era um estilo de jogo que dava para ser aceito naquela época, né? Era um pouco mais lento do que o que todo mundo jogava, mas era um estilo bastante aceito ainda naquela época. A gente givava muito Drago no começo do jogo, segurava um pouquinho da pressão do bot, etc. Mas ali, ao longo do tempo, a gente ia crescendo no jogo e a gente tinha um mid-game muito mais forte do que qualquer outro time do campeonato, né? Então, aquele primeiro split foi um dos maiores aprendizados positivos para mim, eu diria. Acho que na época que a gente estava disputando ele, a gente não entendia isso ainda, o quão bom trabalho a gente estava fazendo, mas aí depois, esse ano, inclusive, a gente revisitou muita coisa daquele ano passado para entender, olha, o que deu certo, por que a gente funcionava, o que a gente não está conseguindo fazer funcionar e tal, e pegar um pouco daquilo e trazer para esse ano e aí melhorar a partir disso. Bacana. Você falou um pouquinho sobre o Mills, né? Acho que até cabe aqui uma abertura sobre o tópico de novos talentos, né? A gente mencionou bastante já. Enfim, o pessoal sempre fala, né? Bastante comunidade, enfim, do quanto a aposta em novos talentos é complicada às vezes. Mas vocês decidiram dar esse espaço, né? E até queria saber de você poder falar um pouquinho sobre a NTZ.
Mas o quão difícil é, de fato, você abrir essas portas para novos jogadores e o que precisa para um talento ele ter esse destaque todo e essa oportunidade? Tá, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem no Brasil para revelar novos talentos é ter um ambiente correto para que esse talento se desenvolva. Eu acho que a gente já passamos, né, da época da selva, né, do bicho do mato e tal, em que ninguém sabia de nada, e que só quem sabia um pouquinho mais que o outro realmente resolvia no dedo, né? E agora todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem capacidade de trazer gente de fora, conhecimento, fazer estruturas boas, né? E para que você tenha um talento revelado, para que ele realmente siga em frente, né, como um bom jogador, ele precisa de um ambiente de aprendizado correto, ele precisa de um ambiente em que as pessoas não taquem ele no fogo, né? Tipo, ó, vai lá, se não ganhar, não é bom, não é prodígio, né? Ele precisa de um ambiente onde os próprios jogadores e do time dele confiem nele e o técnico dê essa confiança para ele, de que ele pode errar, de que ele pode arriscar, né? E ele precisa de um ambiente mesclado, ele precisa de mais experiência do que ele, né? Normalmente é assim que funciona, você precisa de pessoas que passem o conhecimento, que passem essa segurança para que o cara entre no jogo já sem muita pressão, né? Eu acho que foi até bom você citar esse ponto, né? Eu acho que até você até suspeita para eu puxar esse assunto com você, falando sobre a G2, né? Porque a G2 é um time que, desde o início da base daquele time, né, dos funcionários que fazem parte dele, até os jogadores, treinador e dono, eles têm uma filosofia muito forte de blindar os jogadores deles, principalmente em redes sociais e tudo, para que os jogadores possam se arriscar, para que os jogadores possam jogar mais tranquilos, para que eles tragam até novos talentos se eles precisarem trazer, né? Então, é algo que às vezes falta para a gente, essa segurança e esse ambiente produtivo, né, para que o jogador possa se desenvolver. Muito se falava em Academy, né? O quanto a Academy poderia ter dar essa experiência, esse ambiente. E já puxando também adiantando um pouco o assunto, né? Antes de entrar em franquias, de fato, eu queria puxar o assunto da Academy, né? A Academy funciona de uma maneira, na minha opinião, na Europa, muito interessante, né? Você tem ali o Maio Master, você tem um ambiente muito competitivo, mas também você tem muitas ligas de muitas regiões. E no NA ela é um pouco mais criticada, às vezes, né? Pelo fato de que, às vezes, grandes jogadores vão para o banco, né? Funciona como uma reserva, mas também muitos jogadores saem de lá e assumem posições de titulares, nossa, foi difícil falar isso, em times aí, primeiro tier, né? Então, Cloud9 Academy, Cloud9, muitos jogadores saem da Cloud9 Academy para ir para titular. Então, você acha que isso de fato é algo que vai agregar bastante? Ou tem que tomar cuidado em como vai ser feito? Ou os times estão preocupados em como isso vai ser feito? Como que você vê essa questão da Academy? Tá. Eu acho que a Academy ela é quase na totalidade positiva. Tá? Eu acho que para o ambiente, para revelar novos talentos, para ter times competitivos, para o nível do cenário subir e principalmente para você ter um bom scout grounds e continuar gerando talentos, a Academy é perfeita. A ideia da Academy é muito boa. A gente na NTZ já trabalha com mais de 5 jogadores há muito tempo. Né? Alguns times vão começar a fazer isso agora só, né? Mas a gente já tem experiência com isso há muito tempo. E a maior dificuldade que a gente tem, por mais competente que a organização seja, é não ter um campeonato para disputar, um campeonato realmente válido, né, com mais times e tudo mais. E a Academy, ela vai resolver esse problema, né, vai dar uma competitividade muito maior para os jogadores que estão ali esperando uma oportunidade de CBLOL, e dá uma visibilidade também para os novos talentos. Você não precisa necessariamente ver um jovem talento no CBLOL para saber se o cara sabe jogar, para saber se o cara é bom, para ele começar a ter uma conexão com o público. O cara, na teoria, né? Na teoria, a Academy ela funciona para que o cara já possa botar o pezinho na água, né? Ele possa gerar até uma identificação com o público já antes de começar a estrear no CBLOL, né? Assim é com as grandes franquias nos Estados Unidos, a NFL, a NBA, né? O papel da Academy aqui seria o papel das ligas universitárias, né? Que eles fazem lá. Então, tem jogador que já é astro antes de chegar na NBA, antes de chegar na NFL, porque ele já puxa público, ele já puxa
essa atenção, já tem patrocínio, já tem um monte de coisa. Então, essa é a ideia da Academy, além de gerir os novos talentos e poder trazer coisas. A parte difícil da Academy é justamente essa que você comentou no começo, que é a nossa Academy, ela vai ter uma cara muito mais parecida com a do NA, né, do que com a do EU. O EU, ele trabalha com essas pequenas ligas, né, são ligas regionais, independentes, Isso. né, e aí a partir dessas ligas elas servem de vitrine, né. Eu acho que isso funciona mais para eles até pela geografia de como funciona lá, né? Cada um é de um país, cada um disputa de um país, tem um ping, uma liga, etc. Então é mais funcional para eles, assim como é a Liga dos Campeões e tudo mais, né? Mas para nós e para os Estados Unidos, eu acho que esse sistema de academia é um sistema que pode funcionar bastante. A parte difícil é como que o cenário vai absorver isso, né? Eles vão encarar isso como banco de reservas? É assim que eles vão encarar, igual foi nos últimos anos nos Estados Unidos? A Academy, já era, já acabou a LCS, vou desligar aqui a Academy. Ou não, ou tá na hora da gente entender que são os próximos jovens talentos nossos, são pessoas que estão lutando ali pela vaga delas e também tem essa competitividade, também é tão interessante quanto, entendeu? Eu fico na dúvida, eu sou uma pessoa positiva, sou uma pessoa otimista. Eu acho que o brasileiro vai abraçar a Academy muito melhor do que o americano abraçou a Academy deles lá. Interessante. Tem um porquê isso? Acho que a torcida é um pouco mais. Você diz no sentido da torcida ou você diz no sentido dos times mesmo? Porque a torcida a gente sabe que abraça bastante, né? O CD, né, o Desafiante é um produto sempre muito querido, mesmo que não tenha uma audiência como a do CBLOL, ainda é um produto que muita gente consome. Você acha que você vai mais por esse lado? Eu acho que sim. Tô realmente me referindo a isso. Você assiste Superliga, você assiste qualquer outro campeonato que tenha sido bem montado, bem feito. Você vê o circuitão, você vê as pessoas realmente, tipo assim, assistem, falam sobre, estão interessadas, sabe? Então, eu acho que a nossa Academy ela vai ter um engajamento muito maior do que a Academy da LCS. Não sei como foi trabalhado isso lá, né? Não sei. Mas eu tenho uma boa esperança de que ela vai ter um engajamento maior. E para os times, novamente, eu acho que é assim, quase 100% positivo, sabe? Eu acho que você ter um ambiente maior, com mais pessoas, ter um scout grounds bons e um lugar para que você possa provar, testar e colocar gente nova para respirar, vamos dizer assim, é só 100% positivo daqui para frente. Bacana. Se a gente espera, né? Porque pelo menos eu sempre senti essa falta, sabe? De ver nomes novos, meninos novos surgindo por aí, jogando e mostrando o talento. Acho que a gente precisa de uma renovação. Acho que já teve em grande parte, né? Poucos jogadores ainda estão em atividade aí, ainda de épocas mais remotas. Acho que hoje você já vê nomes muito mais ali. Cada vez mais, né? Surgem nomes novos na liga. A gente tá falando de Tuts, por exemplo, né? Esse ano, que foi uma grande revelação. Aí tem o Sting, enfim, tem vários que a gente poderia citar e serem nomes que a gente acha promissores, né? Então é até bacana também que a própria liga valoriza, né, essas revelações que aparecem. Falando um pouquinho de experiência internacional agora, né, MSI 2019, logo na sequência do título de 2019, vocês foram lá para fora. Eu já queria puxar, eu acho que dá para puxar o gancho aí de MSI 2020, né, o título de 2020 e o Worlds 2020 para enganchar tudo, né? Como uma coisa só, porque, primeiro, foram títulos notáveis, né, de vocês não eram, acredito, na minha opinião, na narrativa favoritos, mas aí venceram mesmo assim, de uma campanha muito boa. Campanha que não foi de todo muito boa, né, acho que a campanha da NTZ sempre tem alguns altos e baixos, mas acho que isso é importante para o momento final. E a gente falar um pouquinho mais também da experiência internacional para vocês. Primeiro eu quero saber do MSI, como que foi esse momento para vocês e o que mais aconteceu de lá de fora, né? Você falou que teve uma surpresa quando você foi trabalhar com o HOTS lá fora. E no MSI, como que foi essa surpresa, essa realidade? Tá. O MSI, eu acho que, falando de experiências internacionais, eu acho que foi a mais difícil, porque além de ser o momento que você tem menos chances, né? O MSI ele é uma competição menor, com menos times, então só são os campeões das regiões que estão lá, né? Então não tem segundo, terceiro lugar, Seed 2, Seed 3. Então, automaticamente você
É engraçado falar isso, mas parece que o nível da competição é maior desde o começo, sabe? Então, desde o começo, o nível da competição já é um pouco maior, já é um pouco mais difícil. E além disso, esse MSI, normalmente o MSI já tem menos tempo de preparação, porque ele acontece entre splits, né? Então, você vence o split e aí, sei lá, eu não lembro, mas a gente foi muito cedo, logo que venceu já foi, né? Então a gente Uhum. teve pouco tempo de preparação, pouco tempo de casa lá também. E aí deu uns probleminhas ainda mais complicados ainda quando a gente chegou, porque estava tendo um rolo lá com o governo do Vietnã, lá, etc. Eu sei que no fim das contas, os equipamentos todos que eram para ter chegado no hotel para a gente poder começar a treinar não chegaram. Então eles ficaram presos lá na alfândega e tal, até resolver tudo, negócio do Hum, governo e tal. A gente ficou um bom tempo sem treinar lá também. nossa. Então foi difícil. A gente chegou no, era a primeira viagem internacional do time. A gente não tinha experiência lá fora ainda. A gente não tinha experiência com jet lag, né? Então, o jet lag, quando você tem vários dias para se acostumar com ele, igual foi no Worlds, é muito mais tranquilo, mas quando você já chega e já tem que treinar, e já tem que jogar e tudo, é um pouco mais complicado, né? A nossa viagem é uma viagem muito mais longa do que várias outras regiões, né? Então, a nossa viagem é uma viagem cansativa, complicada. E aí a gente ainda chegou lá e não conseguia treinar. Então, eu acho que foi uma junção de problemas ali que a gente teve off-game, fora do jogo, que afetaram um pouco o nosso dentro de jogo. Né? Então, acho que, particularmente, eu acho que a gente tinha um nível razoável. A gente tinha um nível razoável para pelo menos brigar pelas primeiras posições do grupo, naquele MSI. Nos treinos a gente vinha vindo bem, até razoavelmente bem. A gente já tinha treinado algumas vezes com a Liquid na época, tinha vencido vários treinos deles na época. Então, eu acho que foi assim um infortúnio muito grande na relação off-game que a gente teve, sabe? Eu acho que o jet lag pegou pesado. Durante os treinos, 5 da tarde, o pessoal estava morrendo já de sono, já estava complicado de manter o horário, manter a rotina. E eu acho que muito disso veio um pouco da nossa jovialidade, vamos dizer assim, como grupo. A gente era um grupo jovem, primeira vez indo para fora, e um pouco dos infortúnios que acabaram acontecendo ali no meio do caminho, que foi pior ainda para a gente, assim, de ficar sem treinar, um tempo sem jogar e tudo, acabou complicando. Certo. Depois eu quero fazer umas perguntas sobre esse cenário internacional direcionadas, mas eu vou deixar para depois que a gente terminar o assunto do Worlds, eu já me direciono. Falando um pouquinho então sobre os títulos de 2020, né, contra a PEN, mais recente agora ali no prédio, né, no topo do prédio e tudo mais. Foi uma final muito legal, muito, cara, depois de um ano muito difícil, eu até queria que você mencionasse quando você for falar, né, um pouco dessa campanha e tudo mais, mencione também as dificuldades, né, da pandemia, as coisas que vocês passaram aí, talvez até à distância, né, não sei como que foi o processo de vocês, mas acredito que tenha sido um pouco mais dificultado, sim, pela questão da pandemia. E como você avalia, né, esse ano da INTZ e o título para consagrar aí esse final de split? Eu acho que esse ano foi um ano difícil para todo mundo. Eu particularmente acho que a gente tem muito a agradecer por a gente continuar fazendo nosso trabalho, a gente ter continuado a fazer. Muita gente acabou perdendo emprego, não conseguindo sair de casa para trabalhar, e a gente teve uma condição de trabalhar de casa. Assim, bato palma para todos os times que conseguiram fazer isso muito rápido, e principalmente para a Riot, que conseguiu continuar o campeonato, manter a audiência lá no alto, sabe? Manter todo mundo junto, dar um pouco de alívio, vamos dizer assim, né? Alívio de entretenimento para todo mundo passar por esse momento difícil. E para mim foi um ano difícil, mas um ano de gratidão. Acho que essa seria a palavra maior. É, cada vez mais se aproximando ali no final do segundo split, a gente passou por um primeiro split muito complicado, muito difícil, e aí no segundo split a gente teve um controle um pouco maior sobre o campeonato, a gente teve uma clara melhora em relação a cada semana, né? E aí quando a gente foi chegando próximo da final, que a gente teve a notícia de que ia ser presencial, apesar de vir aquela tensão, né, de sair de casa finalmente, eu acho que veio um certo alívio também, assim, sabe? A gente conseguir sair de casa, tá com mais gente lá trabalhando, de novo podendo subir no stage, sabe? Eu acho que essa sensação é uma sensação que a gente espera o ano inteiro. Eu sempre falo para os jogadores que se não for para ir para a final, a gente
a gente acaba... Parece que o ano não valeu a pena, porque estar em uma final do CBLOL é algo mágico, é algo muito legal, é o que me faz querer trabalhar todos os dias, né? Então, aquela experiência foi incrível, nossa final foi incrível, eu já elogiei milhões de vezes no Twitter, em todos os lugares, né? Então, foi muito legal. E a final em si foi um evento bacana e, particularmente, uma série muito bem estudada, né? Acho que muito bem controlada, muito bem estudada. A gente sabia exatamente como vencer, né? E assim foi. E aí entrou o Worlds, né? Aí finalmente a gente ia ter a nossa chance de se redimir, vamos dizer assim, né? De fazer uma campanha um pouco melhor. E de fato, eu acho que sim, apesar das dificuldades da pandemia também, né? A gente teve que ficar em quarentena e tudo mais. Eu acho que a Riot fez um bom trabalho para a gente não ter tantas complicações assim, sabe? Eu acho que a gente esteve Uhum. isolado, esteve em estudo, mas durante todo o evento foi muito bem planejado. Eu acho que isso surtiu uma diferença muito grande no jeito que a gente conseguiu treinar e jogar. O que eu acho que faltou nesse Mundial para nós foi ter um pouquinho mais de confiança de que a gente conseguiria ir melhor, vamos dizer assim, de que a gente conseguiria vencer. Eu acho que esse tipo de confiança que a gente normalmente tinha em treinos e até nas finais, jogando contra a PEN, a gente teve muita confiança, foi um time muito confiante que jogou aquela final, faltou um pouco. Tá? E eu acho que nem foi nos jogos que a gente quase venceu. Eu acho que os dois jogos da MED, que a gente jogou contra a MED, eu não acho que faltou confiança. Eu acho que faltou calma. Eu acho que faltou paciência para fechar jogo, para controlar a vantagem, administrar a vantagem. Mas teve alguns jogos específicos que eu acho que a gente poderia ter vencido muito facilmente se a gente tivesse um pouco mais de confiança na nossa decision making. Principalmente, especificamente, o jogo da Supermassive. O jogo da Supermassive foi um jogo que me doeu muito. Eu fiquei muito chateado. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia ficar chateado, não ia xingar ninguém e tal, mas não deu. Esse dia a gente bateu boca lá, todo mundo, porque o jogo da Supermassive foi um jogo que foi literalmente isso. A gente tinha faca e o queijo na mão, faltou só a gente tomar as nossas atitudes. Mas é um tipo de coisa que a gente não tem esse tipo de experiência aqui no Brasil, vamos dizer assim. Nenhum time no Brasil geraria essa falta de confiança no nosso time de Uhum. grupo como esses times geraram. Então, não sei, por que é o Cacau na jungle, por que é o cara não sei onde no top, alguma coisa assim. O cara pegou o champion que ele mais gosta de jogar, sei lá. A gente, por algum motivo, não sente aquela confiança de fazer aquela iniciação, de fazer aquilo lá funcionar, tomar riscos, que é muito importante. Né? Então, eu acho que faltou um pouco disso. Se a gente tivesse feito isso um pouco antes, talvez a gente tivesse uma campanha melhor. Acabou deixando para o último dia. Eu acho que com a Liquid a gente teve zero dó, vamos dizer assim. A gente não teve nenhum respeito nesse sentido. A gente foi para cima mesmo. A gente sabia exatamente como derrotar a Liquid. E a gente foi para cima e venceu a Liquid. E quase venceu a Mad. Foi muito no quase ali. Né? Então, a sensação, sinceramente, que eu tive quando a gente venceu a Liquid é que a gente ia ganhar de todo mundo. Naquele dia, naquele fim de semana, tipo assim, não tinha nenhuma chance da gente perder mais. E quando a gente perdeu para a Med, por isso que eu fiquei tão triste, tão desolado, assim, porque eu estava muito confiante. Eu lembro muito do jogo de abertura, né, contra a Med, que vocês pegaram uma vantagem muito boa e aí começaram a meio que ter alguns problemas ali, né, no meio de jogo. Eu pensei assim, cara, parece que eles não estão acreditando que eles estão ganhando, sabe? Assim, era essa sensação que eu tinha, sabe, daquele momento, que tipo, pô, a Inter estava jogando muito bem, a Mad estava sendo atropelada de certa forma e parece que eles não estavam, tipo, entendendo o que estava acontecendo, assim, tipo, eu sei que tem toda aquela questão do momento e, cara, é difícil, né, você se colocar nessa posição de jogador, mas foi o que me passou como telespectadora, que parece que eles não estavam acreditando que eles estavam ganhando, né, e isso era uma realidade, é tipo, meu Deus, eu estou conseguindo? Como assim? Não era pra isso estar acontecendo? E até queria perguntar para você se você acha, né, se você vê isso que a impressão que me dá, né, é que a gente tem tanto resultado abaixo ou, né, que vira meme e vira discussão e vira aquela bola de neve no Twitter, que eu até queria saber se você acha que os jogadores eles se põem para baixo nesses momentos, assim, se eles são pré-afetados por algum estímulo de que, meu Deus, vai acontecer de novo e de novo, sabe? Você sente isso ou você acha que
não é bem isso, tem outras coisas? Como que você vê essa situação? Eu acho que existe sim, alguns jogadores mais do que outros, né? Eu acho que é muito claro, eu acho que você sente quem está sendo afetado por essa pressão. Essa pressão, ela é uma pressão que ela viaja com o jogador desde o início. Ele venceu o CBLOL, ele vai viajar com essa pressão, ele vai chegar lá com essa pressão, ele vai treinar, no momento que ele, sei lá, tomar um pau no treino, que é muito comum, né, lá fora, essa pressão vai crescer e vai ficar mais presente ainda. Então eu acho que isso talvez tenha que ser trabalhado até de antes, sabe? Eu acho que você tem que começar a trabalhar isso um pouco antes, começar a pensar nisso antes. E é muito difícil de identificar como trabalhar isso especificamente, porque cada jogador reage de uma forma. Tem jogador que vai tentar virar o herói no momento que não deve, tem jogador que vai murchar, né? Vai deixar acontecer coisas que ele não deixaria normalmente. Mas eu acho que isso vem muito da mentalidade de que a gente tem aqui dentro do nosso próprio campeonato. O que é muito comum, às vezes, a gente vê no nosso campeonato, são times que começam a perder e tudo, e eles meio que, tipo assim, não tem uma reação forte àquilo lá, eles não tomam uma atitude sobre aquilo. Às vezes, sinônimo de tomar risco no Brasil é sinônimo de fazer coisa ruim, né? Uhum. De parecer virar meme, igual você falou. Para que eu vou tomar risco agora se eu vou virar meme? Né? Isso é uma coisa terrível, uma coisa ruim, inclusive para jogadores novos, porque os jogadores novos são sangue novo, que quer ir lá e fazer acontecer, e aí ele fica com medo de virar meme no Twitter e não faz, né? Então, eu acho que como região a gente tem que começar a trabalhar internamente essa mentalidade de que arriscar não é ruim, tomar atitude não é ruim, e achar que é melhor, achar que vai vencer, não é ruim também. Não é uma coisa ruim. Você pode achar que você vai vencer e ter confiança de que você vai vencer, sem achar que você é arrogante, etc. Né? Então, eu acho que isso faltou muito. Era uma coisa que a gente tinha de sobra aqui no Brasil, né? Como você pode ver na final da PEN, a gente não tinha nenhum tipo de medo daquele time da PEN. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? E lá fora a gente demonstrou um respeito meio demais pela Exacerbado. Supermassive, pela time da Oceania, que eu esqueci o nome agora. É, hã? Agora me fugiu também. Legacy. Legacy. Pela Legacy. Então são jogos que, tipo assim, sabe, faltou um pouco mais de confiança, né? Então, e não é fácil, tá? Não é fácil só falar, é só ficar confiante aí, é só É só ir lá e acreditar que vai. ganhar. É só ir lá e É só ir ganhar. lá e destruir o Nexus. É simples, assim, né? Exatamente. Então, O meme é muito bom, né? É só ir sim. E lá as e ter o regiões time vencedor. E você vê que as regiões que mais têm sucesso hoje em dia no LoL são regiões que aceitaram isso já. A Coreia agora deu a volta por cima. O pessoal da Damon estava comentando que, assim, hoje em dia a Coreia tem o que a China ensinou para eles e muito mais, né? Os caras aprenderam que eles têm que arriscar desde cedo e que o minuto 1 de jogo é minuto para vencer. Eu vou vencer desde o nível 1, eu vou para cima, eu vou fazer as coisas acontecer, né? Então é uma coisa que a gente não tem aqui. Às vezes tem muita gente ainda. O LoL no Brasil, ele é um LoL empoeirado, eu diria. Tá? Ele é um LoL empoeirado. É uma dificuldade que eu tenho, às vezes, com o jogador, de poder modernizar um pouco algumas ideias do LoL. Né? Então, é uma dificuldade que a gente tem. Você sente que, né, eventualmente a solo kill ela vira uma discussão, né? Sempre acontece. Você sente que o nível da solo kill ser criticado várias vezes pelos jogadores é algo que acaba influenciando, às vezes, né, do cara ele sair daqui, aí ele ia jogar o treino na China, né, o super server, e aí ele começa a falar, pô, isso aqui é um outro mundo, né? E você sente que acaba recaindo um pouco nessa questão do nível brasileiro? Ou você acha que isso é de alguns, é a opinião de alguns? Como que você vê isso como um todo? Tá. Eu acho que solo kill é muito importante para nível individual. Acho que é muito importante porque é o único jeito, vamos dizer assim, oficial que a gente tem de melhorar o individual, realmente, né? Até eu lembro de uma pessoa que fez uma comparação até engraçada sobre que é esquisito no LoL para você melhorar individualmente, é como se você jogasse bola todo dia numa quadra nova com jogadores que você não conhece, né? E é assim, é como se o Neymar fosse cada dia numa quadra de uma cidade e jogasse com um time diferente para tentar melhorar. Né? Então é um pouco difícil, né? Eu entendo que existe uma dificuldade na solo kill, mas ela é a única forma que a gente tem até hoje, assim, mais
mais bem programada, né? Então, é necessário, é importante, e eu sinto que sim, faz uma diferença de nível individual. Lá fora, você é obrigado a aumentar um pouco o seu nível individual. Você não pode jogar, os meninos falavam muito isso lá, não posso jogar lane dormindo, não posso jogar lane no automático, porque se eu descuidar 30 segundos, o cara vai flechar no mato, vai aparecer 5 caras aqui, vai dar TP nas minhas costas, eu vou morrer e acabou o jogo, né? E então eu acho que afeta sim o nível individual. Mas eu não acho que isso tem a ver com o nível do cenário especificamente, tá? Eu acho que tem essas outras questões que a gente já comentou. Supervalorização de pessoas de fora, falta de estrutura de comissão técnica, principalmente no Brasil, pouco espaço para pessoas tomarem riscos e se mostrarem o seu talento, né? Falta de um esquema de academy que agora finalmente a gente vai ter, ainda bem, né? E também, além disso tudo, a questão do nível individual, que a nossa solo kill realmente serve a outros propósitos. Não serve para o jogador melhorar, vamos dizer assim. Serve para outros propósitos. Então é isso. Sobre essa questão, né, de... Eu vejo muita gente falando também que sempre todo mundo quer achar um problema, né? Ah, o problema do cenário é que os jogadores saem de casa. Ah, mas agora teve pandemia, então não é isso. Então, o problema agora é outro. E aí sempre vira um borbulhão de coisas, né? E é aquilo que eu já falei para você e você também sabe. E dificilmente alguém apresenta soluções, alguém apresenta algum planejamento ou algum modelo que a gente possa seguir. Eu queria saber, lá de fora, né? Você que teve uma experiência no MSI, no Worlds, cara, como que outras regiões enxergam a gente, né? Como que isso tudo é visto? Alguém fala sobre o cenário brasileiro lá fora? Alguém pergunta para você, pô, maestro, o que acontece com o Brasil? Você teve essa conversa com treinadores, com pessoas de fora? Você conseguiu abstrair alguma coisa de insights, né? De pessoas de fora, de times que vocês treinaram também? Tá. Olha, eu não diria que tem tantas pessoas assim de fora que se interessam pela melhora do Brasil, vamos dizer assim, sendo honesto, tá? Vou ser honesto com você. Não tem tantas pessoas que se interessam assim, fora da Riot, obviamente, que a Riot se interessa muito, de outras regiões. Dá para contar no dedo, a gente sabe alguns deles. O Peter se interessa muito, alguns treinadores que já passaram, jogadores que já passaram por aqui se interessam muito em ver a região melhorar. Mas uma experiência que eu já conversei com eles e que eu tenho tanto do HOTS quanto do LoL lá fora, é que o Brasil ele tem alguns pontinhos meio complicados e a gente precisa se resolver internamente. Não vai dar para resolver com outras regiões juntos, né? Já falaram muito sobre a questão geográfica, é uma verdade, não dá como negar. A gente está numa situação geográfica não muito boa, a gente não consegue treinar com outras regiões daqui. A nossa viagem é mais longa, ou seja, exige mais investimento, e a nossa região não é uma região mais rica, né, do LoL. Então, esse combo aí é um pouco complicado, já falaram muito sobre isso. Mas, para mim, eu acho que tem um complicador a mais, tá? O problema do Brasil é que o Brasil é uma região competitiva. Esse é que é o problema. Eu acho que não é um problema em si, é uma coisa boa, na minha visão. O que eu quero dizer com isso? Não é sempre o mesmo time que vence. Não é sempre o mesmo. É uma liga difícil de vencer. CBLOL não é fácil de ganhar. Não é fácil montar um time para ganhar CBLOL e tal. Quantos projetos a gente já viu aí, milionários aí, para tentar ganhar CBLOL que não conseguem, né? Então, é uma região difícil de vencer, não é fácil de vencer aqui, e a gente tem pouca vaga lá fora. Isso também é complicado, porque o que acontece não é sempre as mesmas pessoas que pegam essa experiência, que levam lá para fora para resolver a situação, né? E, ao mesmo tempo, aqui dentro é difícil. Às vezes, eu acredito, né, que os coreanos, principalmente que vêm para cá, coreano não vem, às vezes não vem para cá só para ganhar dinheiro. Eles vêm para cá para ir para o Worlds, né, que é o que eles querem, né? Eles gostam de ir lá para fora, se mostrar para os outros times e tal. Quantos coreanos vieram para cá achando que ia ser um passeio no parque? Eles são de uma região melhor e tal. Ah, é só chegar aqui, eu sou melhor que todo mundo e tal. Quantos quebraram a cara, né? Quantos coreanos quebraram a cara aqui? Porque essa região não é uma região fácil, né? E eu acho que o ponto fraco de outras regiões, que é, por exemplo, se tem uma região como a Oceania, se tem uma região como o Japão, o LLA nem era assim, não é mais agora, talvez, são regiões menos competitivas entre si. Lá dentro não existe uma competição super gigantesca, sempre os mesmos times que vencem, sempre os mesmos caras. O Seiya lá venceu, não sei nem quantos campeonatos ele ganhou lá, 12, 13, sei lá, campeonatos, então ele sempre tá lá fora,
né? Então, isso é mais um complicador para a gente. A gente, além de tudo, é uma região competitiva, uma região difícil, polvorosa e tudo mais, com pouca vaga, né? Então, você mais ou menos quer dizer que os times que vão repetidas vezes, eles acabam tendo uma maior experiência e, por consequência, eles acabam indo melhor, né? Você acha que tem bastante a ver? Tem, porque as pessoas que têm mais experiência de ir para fora e jogar para fora e tal, elas já têm contatos, elas já têm treino mais fácil, elas têm muito mais essa questão da confiança. Se você vai com um time, faltou um pouquinho de confiança, faltou um pouquinho e tal. Próxima vez que você for, beleza, tranquilo. Quantas vezes você já ouviu falar de time que volta do Worlds ou do MSI aqui no Brasil e fala assim: não, agora o nosso foco é internacional, nós montamos uma line para o foco internacional, aí fica em quinto no CBLOL, vai focar o quê? Vai focar em assistir Worlds, né? Porque não vai jogar. Então é complicado, né? E no HOTS era a mesma coisa, porque aquele time da Bigodes, né? Na época eles nem tinham mais esse nome, né? Na época que eu treinei eles, mas aquele time da Bigodes, que era o time que sempre vencia, o Judite, o Muriz e tal, esses caras, eles sempre estavam lá, né? Eu fui só uma vez com eles, mas eles sempre estavam lá. Então, vira e mexe, eles venciam times muito melhores, de regiões melhores, né? Eles conseguiam surpreender muitas vezes lá, porque quantas e quantas vezes eles já jogaram com os caras, eles já tinham estudado os caras, eles já sabiam, né? Então é muito diferente. Essa é uma questão complicada mesmo. E embora acho que a NTZ já tá um pouquinho, pelo menos, imprimindo seu carimbo aí em história de campeonatos internacionais, né? Teve esse MSI, teve o Worlds, quem sabe não tenha mais aí pro futuro. Mas como vocês estão sendo recepcionados lá pelos times? Né? Vocês conseguiram treino para, se eu não me engano, né? Me corrija se eu estiver errada, para esse split último agora do CBLOL, vocês já estavam treinando com a Liquid. Você citou agora que era um parceiro aí de treinos até mais anterior a isso. Mas assim, teve outros times que vocês conheceram lá e que foi um treino bacana, foi uma relação bacana, vocês construíram isso lá agora esse ano com novos times que vocês nunca tinham conhecido? Como que foi? Sim, eu acho que alguns times, então, são mais receptivos, né, do que outros. Eu acho que tem alguns times ainda tem um pouco de... Eu não vou xingar, né, porque eu não sei como é que é estar na, dentro da camiseta da G2, dentro da camiseta da Fnatic, da Damon, né? Eu não sei com quem eu teria treino, né? Mas com esses times é um pouco mais difícil de conseguir treino, né? Mas com alguns outros times, como a gente já tem contato, por exemplo, a Med foi caso a gente não tivesse saído no mesmo grupo, a gente teria treinado muitas vezes, né? A gente fez um primeiro treino de teste, eles gostaram muito dos treinos, foi muito legal, né? A gente teve um resultado positivo, os jogadores deles acharam que os nossos jogadores individualmente eram bons, né? Então, com certeza a gente teria mais treinos, né, com eles. Então foi muito legal uma relação que a gente teve com o Peter. O pessoal da Liquid, a gente tinha criado essa relação no MSI, né, no MSI do ano passado. A gente fez bons treinos com eles. Eles agradeceram muito, que ajudou muito eles. Eles chegaram até a final, né, do MSI naquele ano. E então, não fui nem eu que fui atrás, eles que vieram conversar comigo, né? Entendi. Eu tenho contato mais próximo com os treinadores deles lá, e eles vieram conversar sobre treinar para os playoffs, para as finais, né? Então, foi um treino difícil, né? Teve ping alto, teve outras coisas que acabaram complicando, mas foi muito bom, foi muito positivo. A gente manteve a nossa relação. E aí a gente também não treinou muito mais com eles lá, porque a gente também saiu no mesmo grupo, né? Acabou que aconteceu que o nosso Pena. grupo sorteado eram todos os times que a gente já tinha treinado e que a gente tinha boas relações. Então, a Legacy a gente já tinha treinado, a Med, a Liquid a gente já tinha treinado e a Supermassive a gente já tinha treinado. A gente já tinha treinado com todo mundo. Então a gente criou as relações assim. E com os times da Rússia, eu acho que a gente tem uma relação ok também. Eu acho que eles sempre querem treino e tudo, então eu acho que são times que. Isso sem citar, obviamente, o pessoal do LLA. O pessoal do LLA, a gente treinava antes, quando eles eram aqui do Chile, né? E agora não tem muito como, a gente acaba treinando só quando a gente vai para o Mundial mesmo. Entendi, bacana. Cara, nossa, muitas questões, né, que acaba gerando, acho que pra mim, pro público, enfim, pessoal que quer acompanhar o desempenho internacional do Brasil e torce pra melhora, mas já puxando um pouquinho o assunto das franquias pra abraçar também esse assunto,
Queria saber, o que você espera das franquias para o ano que vem, né? O que você está vendo de mais positivo, na sua opinião, até agora, com alguém que está dentro de um time? E no que você acha que a franquia pode ajudar o desempenho internacional? Se, na sua opinião, realmente pode acrescentar bastante, ou se você acha que não vai mudar tanta coisa. Tá. Eu acho que assim, eu não estou gerando soluções que são possíveis, assim, algumas. Eu estou dizendo o que eu acho na minha opinião, tá? A minha Uhum, opinião é a única solução curto prazo que a gente teria para uma melhora de resultados internacionais seria mais vagas. Tá? Eu sei que isso não é fácil de fazer, eu sei que tem relação com resultados e tal, né? Mas essa é a minha visão sobre o que faria a gente melhorar lá fora logo, mais cedo, seriam mais vagas, tá? Como uhum, provavelmente isso não vai ser possível, eu acho que a franquia ela tem como ajudar a gente médio e longo prazo, tá? Com resultados internacionais. Porque o que vai acontecer com a franquia, eu espero que aconteça, é que a gente tenha mais times bem estruturados, a gente tenha mais investimento, a gente tenha mais engajamento, e com tudo isso a gente gere projetos de médio e longo prazo melhores, né? A partir disso, com projetos de médio e longo prazo melhores, a gente vai ter, independente de quem vença, certo? Independente de quem vença o CBLOL, essa vaga vai ser tomada por um time um pouco mais bem preparado para jogar numa situação lá fora, né? Então, essa é a situação que eu enxergo hoje. Eu enxergo a franquia como um médio e longo prazo. Através de melhorar o nosso interno, a gente tem uma chance maior de enviar um time mais bem preparado. Essa é a minha visão. Não acho que é curto prazo, não acho que porque virou franquia a gente vai para a semifinal do uhum. Mundial direto. Tem alguma coisa que você já observa ou tem um pouco de receio de observar com a letra das franquias? Alguma coisa que você pode ver como talvez uma possível negativa, uma coisa negativa, assim, que pode afetar o cenário? Você acha que muita gente pode continuar, muita gente digo, né? Você acha que algumas coisas podem continuar não profissionais o suficiente? Como que você vê isso também? Eu acho que isso vai depender de como os times vão se relacionar com o Riot especificamente, porque é, a Riot normalmente ela costuma acertar em quase tudo do que ela faz, né? E eu acho que essa questão da franquia, a gente tem que primeiro ter moldes bons. Então a gente falou hoje, por exemplo, sobre NBA, NFL e tal, são moldes interessantes. Mas a gente tem que ter uma identidade nossa. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente tem que ter uma identidade nossa. A gente tem que fazer o que funciona para nós, para os nossos jogadores e para o nosso público. E a gente precisa separar o resultado internacional é uma coisa, a outra coisa é a nossa liga ser uma liga boa e atrativa. Eu acho que são coisas separadas, na minha visão. Uhum, A gente pode ter uma liga forte, uma liga que muita gente assiste, uma liga com super engajamento, a gente tem a Astros e tudo mais, seja uma liga legal, todo mundo vive bem, todo mundo joga com amor e tudo mais, e continuar não tendo os melhores estados do mundo lá fora. Pode acontecer, tá? Eu acho que isso pode acontecer. Mas eu acho que uma coisa acaba puxando a outra, tá? Então, para mim o negativo é as pessoas têm que parar com essa ideia de que não tem rebaixamento, então o cara não vai jogar com vontade. Não é assim, não é assim. Tem gente que vai ficar. Se o cara fizer isso, ele não vai ter emprego dentro da liga, né? Então tem outras coisas. Para mim, o negativo é se a gente se acomodar, não na questão competitiva, mas se a gente se acomodar numa questão estrutural. A gente não pode achar que por a gente ser uma liga que vai ter mais investimentos, mais pessoas assistindo e tudo mais, a gente tem que parar de investir e crescer. Eu acho que a gente tem que mirar mais para cima. É o que eu vejo. Eu acho que a gente tem que mirar em bons resultados internacionais, eu acho que a gente tem que mirar em exportar pessoas, né? Porque eu acho que talvez o primeiro passo do Brasil não seja, na minha visão, não é importar, eu acho que é exportar. Eu acho que quando a gente começar, você está vendo a LLA agora exportando, você está vendo a Turquia, né? A Turquia já mandou vários jogadores para o NA, já mandou jogador para o EU, o México está mandando jogador para o NA agora de novo, o Deodo vai jogar LCS, né? Então, eu acho que esse é um passo importante. A gente tem que começar a tomar riscos maiores. Então, não se acomodar em. A gente tem que melhorar a nossa liga, mas a parte negativa é não se acomodem, né? Comecem a exportar jogadores, comecem a fazer uma liga, não só uma liga forte, mas uma liga exportadora, uma liga que todo mundo quer prestar atenção. A gente só vai botar o olho das pessoas para cá
quando a gente não só for melhor lá fora, mas as pessoas começarem a olhar e falar, peraí, qual jogador eu quero aqui? Eu quero esse jogador para o meu time. Isso aumenta o engajamento, um jogador lá fora, um jogador brasileiro, sei lá, jogando LCS, jogando LEC, jogando LCK, sei lá, né? É mais difícil, mas pode acontecer. Então, a gente começar a externalizar. Então, para mim, a única parte negativa é as orgs e a Riot começarem a sentar e se acomodar, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que sempre ter um plano de crescer e de aumentar. Acho que saiu também da zona de conforto, né? A gente fala muito sobre isso, sobre quantas vezes a gente acaba. Acho que não se acomodando no sentido que o público diz, né? De o pessoal não vai se importar em ficar em último. Claro que vai, né? Todo mundo vai sentir, vai ficar mal, vai se sentir incomodado. Cara, ninguém se contenta em perder. O pessoal que joga competitivo, que tá imerso no ambiente competitivo, todo mundo liga muito de perder, né? Então acho que não vai ser uma coisa que vai mudar, mas eu acho que a gente precisa começar né, como região, assim, como uma liga a sair da zona de conforto um pouquinho, né? A procurar cada vez mais planejamento, estrutura é importantíssimo, planejamento de, como a NTZ teve, né? De dar esse tempo para que você pudesse trabalhar, surtiu muito efeito, talvez seja um exemplo para outros, né? Não sei como que os outros times estão vendo essa crescente, esses resultados, mas sem dúvida alguma é uma coisa a se pensar, né? Mas acho que isso também vai acender um pouquinho essa lanterna aí, né? De que você precisa trabalhar, mas você precisa dar esse tempo para o trabalho acontecer, né? Sim, eu concordo. E você falou da melhora de todo o processo, e tem que ser assim. A gente não pode, em 2020, escutar situações em que o jogador deixou de receber, não está com o salário atrasado e Exato. tal. Então, eu acho que a gente não pode pegar os exemplos errados. Esse que é o ponto negativo, eu acho, da franquia. Não pode, a gente não pode deixar. Com todo respeito aos clubes de futebol que vêm ao nosso campeonato, o futebol ele tem exemplos muito bons e tem exemplos muito ruins de gestão, de tudo mais. Então, a gente não pode pegar esses exemplos ruins, né? Até hoje a gente vê situações assim. Então, eu acho que como é que você vai convencer um pai, uma mãe? A gente faz muito isso, a gente tem que conversar com o pai e mãe de jogador novo, de 16, 17 anos. Como é que eu vou convencer o pai e a mãe de um jogador de que ele deveria não fazer, por exemplo, faculdade, não seguir uma carreira, para se dedicar ao LoL, ao esporte eletrônico, e aí o pai e a mãe dele ouvem uma situação em que teve problema na GH, não tem estrutura, não tem água, não tem comida, tá lá, entendeu? E qualquer coisa relacionada às orgs, a Riot e o campeonato em forma geral. Então todo mundo tem que se profissionalizar, tem que se forçar a se profissionalizar e pegar os exemplos corretos. Concordo bastante. Acho que a gente com certeza vai melhorar muito se já cumprir o básico, né? Se tiver disciplina e tiver esse tempo para trabalhar, acho que já vai evoluir bastante. Bom, Maestro, para a gente poder encerrar, a gente encerra então com perguntas do público. Então, vou ler algumas perguntas aqui que o pessoal enviou para você. Tá. Primeiro, pergunta da Adriana, @Adriana_Roge no Twitter. Qual o principal elemento na construção de um time campeão? E qual foi a principal motivação para o time que jogou o Relegation se consagrar campeão? Imagino que falando da INTZ já também, né? Com certeza. Eu acho que o principal ponto que fez diferença do primeiro para o segundo split, principalmente desse mesmo elenco, foi uma questão de cuidado próximo. Eu acho que no primeiro split que a gente fez foi um split muito conturbado, porque a gente tentou adicionar muitas coisas, muitas peças, e aí acabou ficando um sistema que a gente não conseguia tomar controle de tudo. Eu acho que foi um erro de gestão minha mesmo, nossa, de forma geral, da staff, da direção, de acabar colocando um pouquinho mais do que a gente poderia gerir, e aí a gente acabou se distanciando um pouco, a gente ficou muito impessoal o jeito que a gente geria as coisas. E a gente acabou eu acabei entrando no erro de começar a treinar jogadores ao invés de treinar o time, vamos dizer assim, né? Então, do primeiro para o segundo split isso mudou muito. A gente começou a focar em menos pessoas, mais focadas, e principalmente em quesito de união, em quesito de coerência de time. Então, acho que isso fez muita diferença. Bacana. Bom, uma segunda pergunta aqui para a gente encaixar o que eu sempre pergunto também para todo convidado no final de programa. Acho que já traz essa pergunta um pouquinho disso. É do @Jubeninja pela Twitch. Maestro, sempre fui um amante de LoL, sempre gostei de assistir os jogos e participar deles, mas não tenho nem perto o desempenho necessário para isso.
quais os critérios para ser um coach ou analista e o que precisa ser feito para trabalhar nessa área. Aí já enganchando, Maestro, para quem inspira em você, tem uma admiração por você pela tua carreira e deseja se tornar um coach ou um analista ou fazer parte de uma comissão técnica, seja como um psicólogo, alguma coisa do tipo, o que você diz para essa pessoa, né? O que você recomenda aí para poder chegar nesse trabalho? Tá. Uma das partes mais importantes da minha carreira, da minha experiência que eu tive, e que eu aconselho muitas pessoas que querem começar nessa área, é que antes de buscar todas as respostas sentados na cadeira, vamos dizer assim, as pessoas comecem a trabalhar. Então, existem muitas oportunidades hoje. A gente tem um sistema de o nosso LoL amador, semiprofissional, ele tem muita oportunidade, tem muito campeonatinho legal regional que acontece, Uhum. tem universitário, tem campeonato de cada uma das regiões. Eu ouço falar algumas taças e campeonatos e tal, que às vezes eu não conhecia, mas que Em Poliga, né? em Poliga, já ouvi falar da. Como é que chamava aquela lá, ô Martão? O, aquela taça que todo mundo colocou lá nas. Como é que era? Um dos campeonatos que todo mundo disputava lá. Não lembro, não lembro. Mas tem algumas taças. Arenas. Tarenas, tem várias assim que às vezes a gente não conhece e tem muita oportunidade. Quando eu não tinha oportunidade em times profissionais, eu mesmo disputava vários campeonatinhos de faculdade, escola, regional e tal. Então, a minha primeira dica para quem quer começar é comece. Tá, estude, vá ver, tenha o seu estudo, a sua literatura, né? Tenha as suas referências, mas não pare por aí. Não ache que você vai estudar o que o José Mourinho fez e você vai começar a treinar a NTZ, a PEN, o Flamengo, certo? Não é assim que funciona. Ninguém começa assim, né? Exatamente. Eu passei 2 anos treinando times que não eram a NTZ, 2 anos e meio, 3 anos quase. Times que não eram a NTZ, né? Então eram outros times de Tier 3, times que acabavam de uma semana para outra, enfim. É um cenário difícil, mas é um cenário cheio de oportunidades. Se você encarar tudo como uma oportunidade, você vai achar. Então, não fique só no teórico, porque se você ficar só no teórico, a gente não tem com o que trabalhar. Quando eu olho para um treinador jovem, um analista jovem, eu preciso saber o que ele sabe, o que ele já fez, quanto de experiência ele já teve. Não precisa ser a experiência mais. A maior experiência do mundo, você não precisa saber tudo de LoL, mas você tem que ter pelo menos algum tipo de vivência já. Então, a primeira dica que eu dou é ache oportunidades, comece, vá treinar um time, vá discutir com o jogador, vá planejar uma semana de agenda, etc. Vê se é isso mesmo que você quer para sua vida, quais são os problemas que você vai ter. A partir dali você começa a fazer um portfóliozinho amador mesmo, e a partir dali você começa a ter o que mostrar para os times profissionais. Bacana. Por fim, então, maestro, pedi para você deixar uma mensagem agora para a torcida da INTZ, falar um pouquinho sobre o ano que vem, claro, não entrando tanto em detalhes, imagino que você não possa entrar em detalhes ainda, mas o que você pode dizer agora para o fã da INTZ, o pessoal que acompanha, acredita no teu trabalho, gosta de você, gosta da INTZ, o que você pode dizer para essa pessoa que vai acompanhar o CBLOL agora em 2021? Tá, primeiramente, para todo mundo que é fã da NTZ, eu queria agradecer, porque para mim a NTZ realmente é casa, é uma casa para mim. Eu tenho uma família aqui dentro, a gente briga como toda família, mas a gente é uma família. Eu acho que nenhuma outra torcida, nenhuma outra organização é tão significativa para mim até hoje quanto essa. E eu queria agradecer realmente a satisfação em quem acreditou em mim até hoje, em quem esteve junto, quem esteve próximo, né? É, e dizer que para uma torcida tão acostumada a vencer, eu acho que o que vocês podem sempre esperar da organização é que a organização continue com essa ambição. Eu acho que, obviamente, que eu não posso liberar muita informação ainda, mas a gente sempre vai pensar, a organização sempre vai pensar em como vencer. Então, acho que é isso que a organização aprendeu a fazer durante muitos anos, e é isso que eles tentam fazer cada vez mais. Então, é algo que eu aprendi aqui dentro, é uma organização super profissional que pensa realmente nos resultados como algo valioso, né, e que valoriza os seus fãs, né. Então, acho que
a gente tem só a agradecer realmente. O que o fã pode esperar para o ano que vem é que a gente vai montar um projeto pensando em vencer novamente, né? Eu acho que mesmo com, às vezes as pessoas têm nomes na cabeça que não são os mesmos nomes que a gente tem na cabeça, né? Mas a gente sempre pensa em algo muito lógico, muito que faz muito sentido para a gente vencer. Sei que a gente vai perder alguns ídolos aí dos últimos anos. Não são só ídolos, são grandes amigos também, né? Que vão continuar no cenário com a gente, mas a gente vai fazer de tudo aí para bater neles no ano que vem. Então, esperem por muito esforço, muito planejamento e muita garra no ano que vem também. Tá certo. Maestro, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer enorme receber você por aqui. Desejo boa sorte pro ano que vem, né? Tem muita coisa para correr atrás, com certeza. E amanhã também, já que você está concorrendo aí como melhor treinador aí no prêmio CBLOL. Então, meus boa sorte para você, que você consiga esse segundo título, você merece bastante. E mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Se quiser se despedir do público, pode se despedir. Obrigado, Letícia. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora, que todo mundo que vai assistir aí depois também a gravação. E agradecer a todo mundo que realmente valoriza agora, né, muito mais a profissão e tudo mais. Eu espero que se eu vier vencer o prêmio novamente, eu possa estar representando todo mundo que passa por essas dificuldades e passa por isso. Queria dizer que eu estou com vocês aí a todos os momentos e que quem precisar de mim, eu estou o mais disponível possível. Tá certo. Muito obrigada, Messi, mais uma vez. Bom, finalizando esse programa, então, espero que vocês tenham gostado, quem acompanhou. Lembrando que o programa normalmente acontece toda terça-feira, às 8 horas. Essa foi uma exceção aí por conta do Prêmio CBLOL amanhã, às 8 também. Então eu vou estar lá assistindo e participando. O Maestro está concorrendo novamente, como eu falei, o prêmio de melhor treinador. E, bom, a gente sempre divulga antes o convidado, então fiquem de olho para saber quem que vai ser o próximo convidado da próxima terça-feira, tá certo? Então sigam as redes sociais aí, @GamingCultureBR, e as minhas também, @LeticiaXMota, para acompanhar e saber quem que vai ser o nosso próximo convidado. E vamos lá, recado da agenda tradicional da semana, né? A parceira Gamerscard, para quem acompanha aí Gamerscard, tá acompanhando os torneios que são executados aí toda semana. Para você que tem time de LoL, quer concorrer a torneio, quer participar, toda sexta a partir das 7 horas, 19 horas da noite, tem torneio Gamerscard para a comunidade da Gamers Club. Então escreve o seu time e fica de olho, www.gamerscard.com/gamersclub, e participa do torneio semanal que paga até R$750 em premiação e RP ainda. Então, quanto mais equipes, maior o prêmio, chama todo mundo para jogar. Você quer ser um treinador, quem sabe aí, ó, arruma um timinho para treinar, segue a call do maestro em começar de algum lugar e começa a fazer aí a boa. Quem sabe você não chega aí num patamar elevado, né? Bom, e começa hoje também. Ah, não, isso aqui já foi. A apresentadora está perdida, né? Não tem Media Cup, já foi de Arena of Valor, né? Tem sim? Tá rolando, tá rolando, não acabou, então informações da produção aqui. A Media Cup de Arena of Valor. Os playoffs e a grande final são hoje, quarta e quinta, a partir das 18 horas, na nimo.tv/GameCultureBR. São R$8.000 em premiação boa, hein? E diversos drops de brindes nas lives para você que conseguir acompanhar, que conseguir assistir aí. Então segue a Cal também, que é uma boa, acompanhar a Arena of Valor. Você gosta de MOBA, não custa nada dar uma olhada, né? Então vai lá. Bom, e mais uma vez agradecer para finalizar Corsair, Microcamp e Gamerscard novamente. Muito obrigada por apoiarem o ProTalks. É isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.